Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso Dualista e hoje temos aqui uma dualidade entre a mente e o corpo. Converso com ele, o maior terapeuta de dianética do mundo, Jorge Carlos. Uau! Palmas. Muito obrigado, muitíssimo obrigado pela receptividade e muitíssimo obrigado pela oportunidade. Porque eu tenho certeza que nós teremos aqui hoje uma conversa muito interessante e que eu vou poder, com a experiência toda que eu tenho, de 20 anos fazendo a mesma coisa, que é usando este livro de dianética para destravar a vida de pessoas, nós poderemos elucidar muitas dúvidas de muitas pessoas a respeito de como uma pessoa pode melhorar em relação ao quê? Do que é uma melhora, o que é uma mudança, como uma pessoa pode, por exemplo, sair de uma situação onde a vida está travada, as coisas não andam e tudo está complicado, para uma situação onde as coisas começam a se mover e a pessoa avança na direção dos objetivos que quer. Isso seria o mundo ideal, Jorge. Mas este é o mundo ideal. Este é o mundo ideal que está aqui. Neste livro. Muito Sabe bom. por que isso? Vamos começar com uma coisa muito interessante, então. Primeiro, Jorge, me explique o que é dianética. Significa através da mente. É uma ciência que explica como a mente de uma pessoa funciona. É uma ciência que explica o funcionamento da mente. Como a mente de uma pessoa funciona. Perfeito. E a mente funciona de uma forma extremamente simples. Simples. Não tem segredos nenhum, absolutamente nenhum. Você, como ser espiritual... Que aí entra uma história ser espiritual. Já Cada começamos? pessoa, você inclusive que está nos assistindo, você é um ser espiritual fantástico, divino, maravilhoso. E você tem um corpo, e você tem uma mente. E essa mente não está dentro da tua cabeça, é um arquivo virtual onde você armazena cada imagem de cada coisa para a qual você olha. Eu estou olhando aqui para o Rick, eu estou armazenando imagens dele, eu vou embora depois, eu posso me lembrar da fisionomia dele. Entende como é? Isso é a mente analítica. Ela é um banco de dados que você usa para aprender e tomar decisões. É só isto, ela não tem poder nenhum, não faz nada, é só isto. Só processa, analisa. Só está lá. Você, como ser espiritual, usa se quiser. Você pode estudar engenharia, por exemplo, e aí você vai dirigir um Uber. Quem decidiu dirigir o Uber? E não usar a engenharia que aprendeu na faculdade. Eu. Isso. Entende quem é que manda? É você. Os dados estão lá de como você faz para criar as equações para construir um prédio, essas coisas todas estão lá na mente analítica, todos eles. Mas quem decide que vai usá-los? Você, como ser espiritual. O ser espiritual. Nós estamos aqui numa experiência dentro desse carbono. E quando essa coisa anímica que nos anima se vai, e ela se vai, isso é uma certeza que temos, não sobra nada além do carbono que vai deteriorar de acordo com a natureza. Esse ser espiritual, me fale mais sobre ele, Jorge. Interessante, essa dualidade corpo-mente e agora essa nova, esse espírito aí. Porque isso é necessário que se entenda. Você que está pensando, você que está olhando, você que está percebendo, você que está pensando, você é um ser espiritual fantástico, divino, maravilhoso. E é bom na essência. E você já vai entender como. Apesar de se olhar para muita gente e achar que não é assim. Né? Exato. As pessoas fazem muitas coisas estranhas. Mas o que acontece é que a pessoa é um ser espiritual. Tem um corpo e tem uma mente. A mente analítica, como já falamos, é usada para aprender e tomar decisões. Aprender e tomar decisões. Só isso, é um banco de dados referencial de todas as experiências que a pessoa teve desde que nasceu até hoje. Ela vai armazenando em memórias. Vai ficando lá. Perfeito. Só usa se quiser. É uma decisão própria do ser espiritual. Perfeito. Da pessoa. Muito bem, só que tem a mente reativa. Essa é o problema. Me explica sobre a mente reativa, Jorge. Muito bem, com muito prazer. A mente reativa é um sistema de estímulo-resposta absoluto. É um resquício de um passado muito antigo que vem ligado à nossa herança genética, que é um sistema de estímulo-resposta absoluto. Eu poderia baseado na dor. Eu poderia chamar isso de sistema de luta e fuga? Pode ser. Parte do processo, mas é muito mais do que isso. Muito mais do que luta e mais. fuga.
Porque como o sistema de estímulo-resposta, ele usa, e ela, digo, a mente reativa, usa as próprias informações dos eventos traumáticos que a pessoa viveu para impor isso à pessoa como comandos hipnóticos. Então, se a pessoa, por exemplo, sofreu um acidente, está lá caída no chão, toda machucada, e alguém passa por lá e diz assim, nossa, isso aí não presta para mais nada. Essa frase vai ser usada no futuro, quando ele estiver numa situação semelhante àquela onde estava no chão lá caído, né? Claro que em situação menos intensa, mas isso vai ligar-se e a pessoa vai sentir-se como se não prestasse para nada. Pois aquilo virou um comando. Exato. Agora imagine todos os eventos Interessante. traumáticos que uma pessoa viveu ao longo de uma vida e a Inúmeros. quantidade destas coisas que estão aí entrelaçadas, causando doenças psicossomáticas, irracionalidades, estupidezes, e aí que entra a maldade, porque se você está se perguntando como que eu posso ser um ser espiritual fantástico, divino, maravilhoso, e como que todos podem ser, se na verdade tem gente fazendo coisa ruim. Pois é. Tem gente fazendo coisa ruim por causa da mente reativa. Essa mente reativa é um sistema que, além dela controlar a pessoa em muitos aspectos, ela impõe à pessoa sensações e ela faz uma outra coisa, que é suprimir as coisas boas e promover as ruins. A pessoa vai sempre dar atenção para coisas ruins. Você pode ver que você pode ter sucesso a vida inteira, mas se tiver um fracasso, você vai se lembrar mais do fracasso do que do sucesso da vida inteira. Você pode ver que programas policiais têm muito mais audiência do que programas com coisas mais suaves. Você pode ver que pessoas que estão ajudando são muito mais atacadas do que aquelas que não, e por aí vai, né? Isso tudo faz parte do mesmo sistema. Então, o que isso faz? Obriga a pessoa, olha, presta atenção que isso é muito importante. A mente reativa obriga a pessoa a pegar as coisas ruins que fizeram a ela, fazer as mesmas coisas aos outros e depois fazer as mesmas coisas a si, de um jeito que a pessoa não desconfia como é feito, como foi feito. Ela não percebe. Ou seja, existe um modelo rodando, um programa rodando nela, Sim. que ela não tem total ciência daquilo. Não tem nenhuma ciência. Nenhuma ciência. Agora que você está ouvindo isso, você vai ter alguma ideia. Porque pensa no seguinte, todos os pensamentos negativos, todas as coisas ruins que você fez aos outros e a si, tudo que passou de ruim pela tua cabeça, que você fez ou que teve vontade de fazer, veio de alguma coisa que estava na mente reativa, de alguma coisa que alguém lhe fez. E aí vem esse impulso no sentido de você trair sua parceira ou parceiro, roubar alguém, bater em alguém, machucar alguém, seja lá o que for, qualquer coisa. Todas essas coisas são impulsos que vêm da mente reativa baseadas em coisas que a própria pessoa sofreu. E agora ela tem esse impulso de fazer o mesmo aos outros. Me cabe uma coisa aqui, Jorge. Imagine uma criança de 3 anos de idade que sofre, de repente, um abuso. Vai ficar arquivado nessa mente reativa dessa criança esse, vamos chamar de trauma? Vai. Esse trauma, ele vai se perdurar talvez até toda a existência dela. Sim. Como que a Dianética pode, e se pode, né, resolver esse tipo de problema? Excelente pergunta, obrigado. Por isso que eu gosto de gente inteligente. Você é um cara incrível. O que acontece aí? Agora avançamos um pouco a história para explicar como funciona a terapia de Dianética. Então, vamos imaginar que o indivíduo, aliás, isso é um caso real. Uma pessoa chegou lá no meu consultório com todos os problemas do mundo, assim. Ela tinha todas as dificuldades que você podia imaginar, assim. Crises de ansiedade, a vida estava travada completamente, os ciclos da vida que ela tinha que impulsionar não andavam. E ela, não por coincidência, mas era uma pessoa que tinha um posto importante num banco. E o que acontecia é que todas as coisas que ela estavam sob o controle dela, o comando dela, as coisas não andavam também. Uau. E aí nós colocamos ela em sessão, e o que aconteceu? Que uma hora ela entrou num incidente destes, onde tinha sido abusada. Ela passou de novo pelo trauma? Entrou na sessão, e nós fomos
percorrendo coisas que é para esgotar a carga emocional negativa dos incidentes. E um determinado momento, ela entrou nesse incidente. Quando esse incidente foi completamente esgotado, depois de muitas repassadas, né? O que aconteceu foi que todos os ciclos em que ela estava envolvida começaram a se mover. E as agências, os negócios que ela tinha, assim, que não estavam bem, de repente, estavam em pé de igualdade com outras agências, outros negócios similares. Uau. Isso é como mágica. Você tem uma pessoa que tem a sua atenção travada e presa em coisas do seu passado que a pessoa não tem como saber o que é. Não que a pessoa não se lembre do que aconteceu, mas não sabe que é aquilo. Então, como funciona a terapia dianética? A gente põe a pessoa em sessão e a primeira coisa é dizer à pessoa assim: encontre um incidente. Uma coisa que contenha pesar, tristeza. Muito bem, é esse aí. Esse que você pensou. A mente analítica dela vai buscar na mente reativa Isso. o que lá está gravado. O incidente que contém a dor emocional. Por exemplo, a morte de um ente querido. Muito bem. Fecha os olhos. Aí a pessoa fecha os olhos e eu digo assim: vai para o início disso. Conta como foi. A pessoa vai contar a história na sequência dos eventos, como aconteceu. E vai entrar em contato com a dor, vai chorar como chorou lá, vai se sentir como se sentiu lá e tudo mais. E não é perigoso, Jorge, essa prática, a pessoa ter uma abreação? Como que fica depois disso, depois da sessão? Nossa, surgem uma série de questões aqui sobre essa prática. Que ótimo que você está perguntando isso, porque assim, com certeza as pessoas que nos ouvem, nos assistem, deve estar perguntando, eu vou revisitar um evento traumático, como que faz depois, né? Será que eu vou dormir? Está no livro de Dianética isso. Se o incidente real não te matou, percorrer ele não vai te matar, porque você vai experimentar aproximadamente 10% do que foi de verdade. Perfeito. Ok? Então você vai entrar em sessão e vai contar. Vamos supor que seja a morte da mãe de alguém, ou de uma avó, alguém muito próximo assim. Então, vai para o início e conta como foi. A pessoa fecha os olhos, vai contar a história e vai chorar como chorou lá. Quando chega no fim, eu vou dizer: volte ao início e conta de novo. Só vai contar de novo a mesma história, que vem modificada por lembranças que vão surgindo e já chora menos. Na terceira recontagem, normalmente não chora mais. Mas é sempre assim? Menos? Sempre assim. Ou pode ser sempre mais? Menos. Sempre menos. Pode ser que seja mais em algum momento se ela contatar uma outra coisa que ela não lembrava. E aí pode ser que tenha uma intensificação da coisa, mas nas repetições seguintes, automaticamente a carga vai reduzindo até que uma hora a pessoa como que assume uma nova postura assim, e sai de dentro daquilo, com um alívio muito grande, uma sensação muito boa e pronto, ela sai da sessão muitíssimo melhor do que entrou. Uau, né? Que sensacional. E todas as sessões é assim. Então, num curto espaço de tempo, entre 20 e 25 horas de trabalho, é suficiente para destravar a vida de qualquer pessoa. Poxa, que maravilha isso, Jorge. E é muito rápido, porque hoje em dia as coisas são muito velozes, né? Você não tem mais tempo para ficar fazendo terapia por anos, né? Assim, então, é alguns meses, assim, 2, 3 meses e pronto, é vida nova. E Jorge, essas terapias, né, as sessões, elas duram em média quanto tempo? Em qual local? Existem vários locais? Aqui eu sei em São que Paulo tem. Eu tenho na Vila Mariana, eu sei que tem um. Tem, na Vila Mariana, tem no Tatuapé e tem em Santo André também. São como núcleos, assim, que a gente chama de missões, né? Então, são as pessoas que são treinadas e tal, e fazem o trabalho que a gente faz também, né? Mesma coisa, perfeito. Né? Então, voltando à história inteira, você é um ser espiritual fantástico, divino, maravilhoso. Parabéns por isso. Você também. Sensacional. Você tem um corpo e tem uma mente que é dividida em duas partes. A parte analítica você usa para aprender e tomar decisões. E a parte reativa é aquela que Freud chamou de inconsciente, porque não está inconsciente coisa nenhuma, está o tempo todo operando sobre você. E é que faz a gente sobreviver, Jorge? Por exemplo, aqui percebe calor, frio, sede, fome, sono. Esse é você como ser espiritual. Você que percebe as coisas para que tome decisões. O meu funcionamento dessa minha parte corpo, ele, na visão da Dianética, ele é uma coisa integral, o corpo. Claro, com certeza. E a mente é algo fora do corpo? É como um sistema operacional. Um sistema operacional. Você tem o hardware, que é o computador, que é o e corpo. O software, que é o programa. Essa é a mente. O
O que acontece com o software quando ele começa a ser corrompido? Quando começa a ficar resto de programa na medida que você usa coisas começa a travar. Começa a ficar propenso a erros e lento. O que acontece com a mente de uma pessoa quando tem muitos traumas e dificuldades? Ela trava a na mesma vida. coisa. Exato. A pessoa começa a ficar propensa a erros, começa a ter dificuldades, começa a ficar doente, começa a ter ansiedade, começa a esquecer coisas, começa a ter vários problemas e propensa a erros. O que a gente faz? Formata a máquina. Ou seja, limpa essas cargas emocionais negativas e a pessoa volta a ser como ela era antes disso. Eu tenho uma dúvida com relação às memórias, né? É que minha cabeça, Jorge, ainda é um pouco científica para entender esse conceito novo, né? Então eu preciso questionar algumas coisas. Por exemplo, as memórias. Nós temos muitas memórias no cérebro, né? Sim. E essas memórias, elas funcionam de diferentes formas. Por exemplo, se eu disser o meu número de telefone e a gente continuar a conversa, muito provavelmente, se você não tem um preparo de registro dos números, é muito provável que você esqueça. Sim. Depois de 5 minutos que eu te pergunte a sequência, né? E aí estamos falando da memória de trabalho, que ela serve para coisas imediatas e tal. A memória de longo prazo, que aí eu acho que é onde ficam esses engramas, esses traumas, né? Ela não vai embora. Não tem vai embora. Não. E aí é que eu pergunto, na mente reativa, quando a pessoa passa pelo processo, ela fez lá uma terapia de dianética e ela entrou num estado de limpeza total dessa coisa, né? Vamos chamar do trauma. Sim. Ela consegue recordar do trauma sem ter dor, o problema da dor. dor. Exatamente. Perfeitamente. Então, percorreu-se na sessão a morte da mãe da pessoa, que era a pessoa mais importante da vida. É óbvio que a pessoa pode chorar de saudade da mãe, mas não tem mais aquela dor quando se lembra, aquela sensação de que parte dele morreu junto com a mãe, que parece que depois que a mãe morreu tudo ficou mais estranho, meio cinza, tudo isso desaparece. E a pessoa como que ganha um impulso para continuar a vida, sabe? Porque a carga emocional negativa desse incidente some. E a pessoa vai sempre se lembrar que a mãe morreu, isso é claro, mas não tem mais a dor. Essa é a diferença. Perfeito. Como no caso desse evento que eu mencionei anteriormente, da pessoa que era de um banco, tinha um posto importante, é a mesma coisa. Quando ela se livrou da carga emocional negativa desse abuso, automaticamente a vida se transformou imediatamente. Os exames todos voltaram ao normal, as crises de ansiedade desapareceram, começou a ganhar mais dinheiro, porque é isto que tem que acontecer. Uma terapia tem que funcionar, senão não adianta fazer, sabe? E para mim a coisa é muito simples. Como é que a gente chega nesse ponto de saber o que é que está por trás do que, o que está por trás do que, do que? Exato. Qual que é o referencial, quais os padrões que determinam tá aqui. Que eu sei da onde eu tô, por onde que eu estou passando e quando que eu chego no momento de clareza total. Exato. Ou de limpeza, né? Quando o Sr. L. Ron Hubbard descobriu como a mente funcionava, ele se deparou com um problema que levou quase 10 anos para descobrir a solução desse problema. Esse problema era: qual é o mínimo denominador comum da existência? Uau. O que é que nós estamos fazendo aqui? Qual é o motivo disso tudo? Por que uma pessoa se levanta de manhã? Por que come? Por que trabalha? Para quê? Qual que é o objetivo final de tudo isso? Sentido da existência. Qual é? Isso consumiu muito tempo, porque naquele tempo não tinha Google, não tinha como pesquisar, teve que sair para o campo, ver pessoas, olhar e observar o que as pessoas estavam fazendo, o que os bichos faziam, o que as plantas faziam, para tentar entender. Então ele mesmo disse que isso era um volume que se transformou depois apenas em um caderno. Esse caderno foi resumido numa página e essa página foi resumida numa frase. Como assim, Jorge? Uma frase? Uma frase. E essa frase é: sobreviver da melhor forma possível pelo maior tempo possível. Este é o propósito básico de todas as formas de vida. Sobreviveu... Peraí, essa frase é muito importante, Jorge. Peraí, calma lá.
Qual é a frase? Sobreviver Da melhor forma possível pelo maior tempo possível. maior tempo possível. Uhum. É relativo, não é absoluto o maior tempo possível. Claro. Uma pessoa em fase terminal, Lógico, o maior mais tempo que ela possível. puder. Então, assim, tudo que uma pessoa faz, para que nós estamos aqui tentando fazer com que as pessoas compreendam melhor como sua mente funciona? Para que sobrevivam melhor, para que tenham mais conhecimento, mais informação, e se não puderem resolver os problemas, saibam que tem um cara como eu que pode colocá-la em sessão e destravar a vida dela. Isso é uma forma de ajudar a pessoa a sobreviver. E ela, com essa informação, vai destravar ciclos da vida dela que ela sozinha não tem como fazer, porque não sabe o que é. E nisso, ela vai conquistar mais abundância, que vai melhorar o nível de sobrevivência dela, dos seus descendentes, das pessoas que convivem com ela, e ela vai ajudar mais, que é o propósito básico da vida, ajudar. Sabe? Então, chegou-se nesse ponto onde L. Ron Hubbard entendeu que o propósito básico da vida é sobreviver da melhor forma possível pelo maior tempo possível, que todas as formas de vida, incluindo as formas microbianas, as plantas, os animais, todos estão tentando fazer a mesma coisa. Muito bem. Se é esse o propósito, qual é a área da vida? Quando eu olho para um indivíduo qualquer que vai no meu consultório, qual é a área da vida da pessoa que ele não está sobrevivendo? Ou seja, as coisas não estão indo bem. É aí que está o enrosco. Porque essa área vai puxar as outras para baixo. Então, se o indivíduo está, por exemplo, com dificuldades no relacionamento, está tendo muitas brigas, muitas dificuldades com o parceiro ou parceira. Muito bem. Quando entramos em sessão, obviamente, o primeiro incidente que vai surgir são esses eventos que ocorrem no relacionamento dessa pessoa. Então, nós vamos fazer com que a pessoa reconte. Nessa que a pessoa vai falando do assunto, eu vou pegando os gatilhos que a pessoa me conta sem saber. E esses gatilhos são o ponto de vista de pessoas com quem eles se relacionam antes, são pontos de vista da mãe, do pai, do avô, da avó, da tia, sabe-se lá de quem, mas com quem a pessoa conviveu. Porque esta é uma lógica que não tem como errar. Qualquer dificuldade que uma pessoa tem na vida vem de algo que fizeram a ela antes. Então, uma pessoa diz assim, eu não consigo me dar bem na vida, sabe? Parece que eu monto o negócio, dá tudo errado, vou até um certo ponto, sempre volto para trás, as coisas não andam. Eu tenho dedo podre para relacionamento, as coisas não andam. A primeira pergunta é, com quem você conviveu que fracassou? Nessa área de relacionamento. E é sempre desta mesma Sempre. maneira, Jorge? Exatamente não existe tem outras variáveis. possibilidades. Não. É exatamente do jeito que você está falando. A pessoa conviveu com alguém que fracassou. Ou foi ela que percebeu o fracasso daquela pessoa. E ela repete aquele padrão. E ficou com dó. Sentiu muita dó. Porque aí, vamos supor que o pai fracassou financeiramente. Uhum. E isso levou a família a um grande sofrimento. Aliás, isso é uma história bastante comum, muita gente passou por isso. O que acontece? O pai era a pessoa mais importante da vida desse indivíduo. Né? Era o herói dele. E o herói, de repente, fracassou. E agora? O que ele faz? Começa a ficar com raiva do pai, porque o pai, que devia prover tudo que ele precisa, agora não pode mais. Ele está passando por dificuldades. Ele está pondo atenção no pai do mesmo jeito. O que ele vai fazer? Ele está copiando o modo de ser do pai e ele vai assumir isso no futuro como se ele fosse o próprio pai em certa medida, em certas circunstâncias. Ele vai repetir o padrão do qual ele viu. Vai. Ele percebeu, né? Então, as primeiras coisas que nós fazemos é isso. Uma pessoa diz, eu tenho dedo podre para relacionamento. Muito bem. Quem conviveu com você que fracassou nessa área? Foram meus pais. Muito bem. Quando seus pais se separaram, o que foi que aconteceu? Se separaram quando eu tinha 10 anos, eu sofri muito porque meu pai não ia me ver, porque a mãe não sei o quê. Aquela confusão que sempre acontece. Muito bem. Primeira coisa, fecha os olhos, vai para o início disso. Porque esse é o ponto de partida. Se não resolvermos isso, todas as outras coisas que estão em volta não aparecem. Não tem como, é a raiz. A pessoa está presa nisso. Então é aí que temos que ir. Tudo bem, vai para o início e conta como foi. Nessa que esgota esse incidente, virão muitas outras coisas e tal, mas ele vai inevitavelmente entrar nos relacionamentos fracassados dele próprio, ou dela, se for o caso.
E a pessoa vai recontar muitas vezes esses incidentes e esgotar essas cargas todas. Quando ele se sente muito bem em relação a esse assunto, que já fala em perdoar o pai, que já fala em restabelecer comunicação, porque, putz, já passou o tempo, já não é mais assim, não preciso mais ficar com raiva dele ou dela, seja lá o que for, você vê que a pessoa mudou o ponto de vista sobre aquilo. Quer dizer, a partir daí ela está agora criando um futuro como ela mesma, não mais como o pseudo-pai, ou como o pai uma hora, como a mãe outra hora, como não sei quem, sabe? Estas coisas todas são uma lógica que é o que a gente usa o tempo todo, porque isso é o que destrava a vida. E isso é funcional por quê? Porque isso daqui é o começo de um processo. Um processo que pode levar uma pessoa a um estado chamado clear, que é quando a pessoa... Clear de vem limpo, da de palavra limpeza. limpo, exatamente em inglês, que quer dizer o quê? Como definição, uma pessoa que já não tem mais sua própria mente reativa. Uau. Eu sou clear. Clear. Yes. Com muito prazer. E eu sei o que é conviver com mente reativa e sei o que é conviver sem. Eu sei muito bem a diferença. Porque isso é um negócio tão gritante, tão dispar assim, a dualidade, vamos usar essa palavra que ela é muito apropriada. Apropriada aqui. A dualidade é tão grande que você fala assim, cara, por que eu não fiz isso antes? Exato. Por Sabe? que eu não fiz isso antes? Porque quando você se livra de todos esses incidentes da mente reativa, você vai ser você mesmo pela primeira vez, desconectado da Matrix, nessa medida. E isto é um estado extremamente desejável de ser. Por quê? Porque todos os impulsos destrutivos, autodestrutivos, pensamentos negativos, todas as coisas ruins que antes visitavam a atenção da pessoa já não estão mais aí. Você Jorge, quer fazer alguma coisa errada? Você pode. Mas você está plenamente consciente de que você está fazendo algo errado e você está fazendo porque você quer fazer. aí é uma decisão. Claro, totalmente. Não tem mais aquele impulso do tipo, eu não consegui me controlar. Isso Ou não seja, existe mais. É uma condição, né? Ou seja, a minha condição faz eu ter aquela reatividade, que é única, exclusivamente daquele jeito, sempre daquele jeito. Totalmente. Totalmente. Mas, por exemplo, já me surgiu uma outra questão aqui. Diga-me. Muito interessante. O seu conceito sobre mente e corpo, nessa dualidade aí, da bolha e o ser humano, enfim. Me diz, por exemplo, uma pessoa que nasce com uma psicose grave, como a esquizofrenia, por exemplo. Como funciona esse processo nesse caso? Dessa patologia neurológica? Aí você tem que levar em consideração algumas coisas. Primeiro, o ambiente onde essa pessoa nasceu e cresceu, porque provavelmente é muito tóxico. E para uma coisa dessa acontecer, assim, quando criança... É que, por exemplo, a esquizofrenia ela é herdada, né? A pessoa geneticamente tem os componentes genéticos da esquizofrenia. Ou de pai ou de mãe, ou de pai e mãe. Nem sempre. Então, é aí que tá, mas é uma coisa genética. A pessoa nasce, ela não adquiriu a psicose, ela é psicótica, né? Ela nasce assim, e ela vai morrer assim. Aí como que a dianética, se é que a dianética poderia ajudar nesse quadro, por exemplo? Claro que pode, eu já resolvi muitos casos assim. A única coisa que eu preciso é estar com o paciente no início das manifestações. Quando a pessoa começa a ter uma relação com o mundo que não existe, estranhas e tudo mais. Se começa nesse ponto, isso são comandos engrâmicos. Porque aí você desliga essas coisas e a pessoa tem uma vida bastante normal. Sabe? Muito normal. Sim. Já resolvi muitas histórias dessa. Tem um caso muito interessante de um médico recém-formado que um dia chegou para trabalhar e na cabeça dele aconteceu alguma coisa que ele tinha certeza que o jaleco que deixavam lá para ele vestir estava envenenado. Poxa vida. E ele ia pegar esse jaleco, entrava em pânico, literalmente, e ele não conseguia vestir o negócio. Então alguém teve que ir lá vestir para mostrar para ele que não tinha nada. Depois disso ele conseguia usar. E isto começou a acontecer com comida, começou a acontecer com roupas na casa dele, com outras coisas mais. O cara com 25, 30 anos, uma coisa desse tipo. Quando você vai lidar com um caso desse,
Não quer dizer que a pessoa tenha sido envenenada ou que tenha o enganado por alguma coisa. Lembre-se que a mente reativa é um sistema de estímulo-resposta absoluto. Então não quer dizer que uma coisa que a pessoa está sentindo que é esquisita ou que não faz sentido para os demais seja um estímulo-resposta absoluto. Não é. Isto é outra coisa. Então, nesse caso, nós fomos como buscando incidentes cada vez mais antigos e havia um trocadilho de palavras que eu não tenho a lembrança exata agora, num incidente pré-natal, quando ele estava ainda na barriga da mãe, e a base dessa coisa estava lá. Uau. Quando desligou isso, automaticamente essa coisa desapareceu e no dia seguinte ele foi trabalhar e é como se nunca aquilo tivesse acontecido. Sim. Acontecem essas coisas, sim. A única São coisa... milagres, hein, Jorge? Claro. São milagres. No livro de Dianética está escrito assim: Dianética explica todas as curas pela fé numa base inteiramente científica e o auditor pode esperar conviver com o que se parecem milagres na sua profissão diariamente. Sensacional. Isso é verdade. Sensacional. Interessante, pelo seguinte, existem quadros neurológicos em que a pessoa não tem uma sequência exata. Quando você está questionando a ela uma coisa, a associação dela das palavras é diferente do nosso tradicional funcionamento. E como que é essa resposta na sessão terapêutica? É assim. Vamos supor, você está falando ali para a pessoa voltar naquela memória. Aí ela conta uma história totalmente desconexa àquela da qual você está perguntando. Por exemplo, volte lá nos seus 13 anos de idade, sua festa de aniversário. A pessoa fala, que legal, eu tava jogando bola e aí o Flamengo fez um gol e a gente saiu lá na rua. Ou seja, ela não... Ok. Num caso assim, foi excelente a sua colocação, porque isso não vou dizer que é muito comum, mas ocorre. A pessoa tem na mente um sistema chamado fábrica de mentiras. Fábrica de mentiras. Adorei esse nome, Jorge. Ela costuma inventar histórias que parecem muito plausíveis e muito reais. E se comporta exatamente assim. Você manda fazer uma coisa, a pessoa faz outra, completamente diferente. Totalmente diferente. Então a busca por isso quem conviveu com você que dizia que você era louco? Quem conviveu com você que dizia que você vivia no mundo da lua? E não é que essa pessoa disse isso uma vez. Passou a vida falando um hábito isso. de... Esse aí vive no mundo da lua. Esse aí não bate da cabeça direito e não sei o quê. E ficam falando essas coisas. E uma hora isto como que entra e a pessoa começa a ter dificuldades de cognição. Sabe? Ela não concatena direito certas ideias. Sabe? E quando vai para a sessão, isso é exacerbado, porque é imediato. Você manda a pessoa fazer uma coisa, ela faz outra. Eu começo a fazer essas perguntas e vão aparecendo as pessoas que faziam isso com ela. Porque uma hora aparece, a verdade sempre aparece. E o que acontece aí? Basta que ela saiba. Aí uma hora eu digo assim, volta lá no incidente aos 13 anos, quando você estava na sua festa de aniversário. Sim, foi um dia de tarde, foi assim, foi assado. Ela já está lá. Já não está mais indo para outro lugar, já começa a pôr as catracas em ordem, sabe? Como se diz na linguagem popular. E dessa forma, a capacidade dela de aprender melhora, a capacidade de concatenação de ideias, começa a inteligência, o QI, coeficiente, né, de inteligência, melhora. E é assim de simples. Sabe? Por quê? A lógica qualquer dificuldade que a pessoa tenha vem de algo que lhe fizeram. Então a mágica está em descobrir o que foi que fizeram. Aí, ó. É esse ponto que eu queria chegar. O que foi que fizeram para aquele ser humano ter nascido com TDAH? Essa é a coisa mais simples do mundo. Ele não consegue focar. Você vai falar com ele, ele não consegue, né? Ele tem síndrome da perna inquieta. E como que é isso na sessão, Jorge? Isso é a coisa mais simples do mundo. Simples? Essa é a coisa mais simples do mundo. Porque essa sigla TDAH é uma dificuldade da pessoa de focar a atenção em algo. E ela tem hiperatividade, né? Exato. É a mesma coisa. Quem conviveu com você que dizia que você era uma pessoa que não parava quieto? Quem conviveu com você que dizia que isto era errado? Quem dizia para você, cala a boca, vê se para de falar, sei lá o que, coisas assim, sabe?
E quem que te agrediu por isso? E quem... Por aí, sabe? Todos os vocabulários possíveis e imagináveis até que surge alguém que normalmente é alguém muito próximo, como os pais ou babá ou alguém assim. Daí tem que descobrir o que está por trás da história. Porque é sempre um comando hipnótico específico. E esse comando é um jargão, uma frase, uma palavra ou uma ideia expressada por alguém com quem essa pessoa conviveu, que está como que na base de tudo isso. Quando você acha isso, que normalmente é uma frase, faz com que a pessoa retorne a esse ponto e repita essa frase, como se a pessoa estivesse falando isso para ela, dentro da sessão, né? O que vai acontecer? Isso dessensibiliza e a pessoa, de repente, agora pode focar a atenção. É tão simples quanto isso. E como que fica a parte química, Jorge? Porque aí estamos falando sobre dopamina, né? É. Que é um neurotransmissor produzido pelo cérebro, que a pessoa nasceu com uma disfunção nessa região, né? Não. Como é que funciona essa relação Vamos falar biologia, que é corpo, né? Sim. E essa mente aí que para você tá fora desse mundo. Vamos falar então da substância responsável pelo bem-estar, felicidade e tudo mais, certo? Que chama? Serotonina. Isso, exatamente. Vamos imaginar que uma pessoa teve uma perda, ela estava apaixonada por alguém, estava muito feliz com o relacionamento e tal, e de repente foi traída. O que acontece com a serotonina? Ou ela vai deixar de produzir e vai faltar. Ela precisa tomar um ISRS. Ou ela simplesmente vai à sessão, esgota a carga da dor e o organismo volta a produzir serotonina de novo. Perfeito. Entendeu? Simples assim. Essas coisas não são necessárias que a pessoa tome remédios para isso, porque isto é apenas o fato de que a pessoa está presa numa carga emocional negativa muito forte, um trauma, sabe? Perfeito. Essa pessoa, ele era apaixonado pela pessoa, a pessoa disse que ia ficar com ele para sempre ou algo assim, e contava isso como certo, e de repente essa pessoa não quis mais, ou sei lá o que aconteceu, e o mundo do cara desaba. Ou seja, ela produziu uma ideia sobre o que ela criou a partir do que ela percebeu do outro, aí ela cria aquele imaginário de perfeição, de felicidade. E aquilo versus a realidade concreta se quebra. Aí a pessoa... Serotonina some e a pessoa entra em depressão. O que ela faz? Se ela for pro meu consultório, ele vai me contar essa história, porque vai ser a coisa que a atenção tá mais presa aí. Eu vou dizer, ok, sente-se aí, feche seus olhos. Muito bem, vai pro início disso, conta como foi. Jorge, quando você fala fecha seus olhos, me dá uma ideia de que possa parecer hipnose. Tem a ver com hipnose? Absolutamente. Nós não usamos porque sou hipnotista. Nós não usamos nenhum tipo de comando hipnótico para nada. Perfeito. A ideia é a pessoa que estar consciente. Apenas e tão somente fecha os olhos para poder se concentrar melhor no incidente. É só isso. Perfeito. Na medida que ela vai experimentando, aquilo vai ficando cada vez mais leve, até que uma hora a pessoa como que sai de dentro da coisa. E é só desse jeito, esgotando essas cargas, que é possível esgotar a mente reativa inteira. Quando a mente reativa deixa de existir, ela não ocorre mais. A mente reativa, a pessoa está livre dela para a eternidade, como quer que você entenda isso, mas... não tem mais mente eternidade é relativa ou absoluta, Jorge? É absoluta. A eternidade é absoluta? É, porque todos nós estaremos nela de um jeito ou de outro. Perfeito. Não tem como escapar disso. Pode escapar de qualquer coisa, mas da eternidade, não, porque ela está na sua frente e você estará nela de um jeito ou de outro. Isso é impossível de você escapar dessa situação, porque você é um ser espiritual e é eterno. Então, como você estará na eternidade? Eu não sei. Vai ter um corpo diferente, vai ter uma forma diferente, não vai precisar de corpo, não sei, vai ter um corpo de robô, sei lá o que vai acontecer, mas você estará na eternidade, com certeza, vivendo experiências até que um dia não precise mais de um corpo. Aí é uma outra história. Ah, mas essa história é interessante, Jorge. Olha só, essa história entre corpo e mente, essa dualidade entre
a matéria e o que você chama de ser espiritual, né? Sim, O ser espiritual é uma coisa dissociada do corpo? totalmente. É dissociado. Totalmente. Logo, eu posso entender que existam consciências sem corpo. Sim. E aí eu vou chamar isso de espiritismo ou de Claro. espíritos. Espíritos. Existe isso. Claro que existe. Com E, certeza. e onde estão esses espíritos, Jorge? Por aqui. Todo lugar. Sensacional. Tem muitos. Sensacional. Eles estão por aí. Então, E você acredita que possa existir comunicação entre essas consciências não corpóreos. carbônicas, não dentro do carbono, corpóreos, não corpóreas, e os corpos que aqui estão com a Claro, consciência? com certeza. A única questão é que isso não serve para nada. Não serve para nada. Não. Porque qual é a lógica da história? Você precisa de um corpo para poder produzir efeitos, para pegar um copo, para fazer qualquer coisa desse tipo, não é? Então, uma pessoa que está por aí sem um corpo vai ajudar em quê? Não ajuda. Sabe? Pois é. Então, para mim, esse negócio não funciona muito bem. O que me interessa e o que importa para a gente, como usando os conhecimentos de dianética e tal, tornar uma pessoa mais inteligente, mais feliz e mais Tenta dar uma capaz. risada. Porque assim ela sobrevive melhor, ajuda mais, produz mais, cria abundância e todos se ajudam e tudo fica bem. Essa é a ideia. Perfeito. Simples desse jeito. Todas as pessoas que passam comigo em consultório saem de lá com um ponto de vista muito melhor sobre ética, saem de lá com um ponto de vista muito melhor sobre quem ela é de verdade e qual é o papel dela nessa vida, porque a gente esclarece os papéis que ela representa na vida, os papéis que ela assumiu e o que não está fazendo, o que deveria fazer e tudo mais, que isso faz parte da ética da pessoa. Uma vez feito isso, a pessoa como que impulsiona todas as áreas da sua vida para melhorar. E isto não pode dar errado, porque é assim que tem que ser, sabe? É isso que se espera do indivíduo que está aqui, que produza, que faça as coisas, que tome responsabilidade pelos ciclos nos quais se meteu. Olha, Jorge, é bastante enobrecedora a sua ótica sobre a vida. Obrigado por isso. Porém, vamos polemizar um pouco. Ótimo, sem problema. O mundo seria maravilhoso se ele fosse contado sobre a ótica do Jorge, porque seria um mundo maravilhoso, onde as pessoas têm capacidade de começar os seus desafios e, à medida que for clareando, né, deixando o estado clear, a pessoa consegue objetivos e viver uma vida plena, né? Claro. Só que a realidade concreta, a gente vê que estamos em um país subdesenvolvido, onde tem muito mais gente sofrendo do que gente em regozijo da felicidade. E talvez a nossa ótica mais real e concreta seja de que o ser humano tenha a necessidade de algo que possa promover mais equilíbrio. Porque a sociedade vive em desequilíbrio. Ok, claro. O caos é muito mais provável do que a ordem. Sem né? dúvida. O caos está muito mais bem estabelecido do que a ordem. A gente tende à ordem, né? Mas o que a gente vive é o caos. O caos, total. Né? Então, nessa ótica aí, por exemplo, falando sobre identidade de gênero, vamos supor que chegue ao seu consultório uma pessoa tal, vou dar aqui uma hipótese, né? Olha, eu fiquei sabendo que a dianética resolve qualquer problema da mente. Sim. A mente não está no corpo. Meu corpo, biologicamente, vamos supor aqui, é masculino. Né? Eu tenho os gametas aqui, as gônadas masculinas. Sim. E eu me vejo com uma identidade feminina. Ok. A dianética pode resolver isso? Sim, só que nós não nos metemos na questão daquilo que é real para a pessoa. Sabe? Ah, peraí. O que é real para a pessoa? Sim. Se a pessoa é homossexual, se tem lá suas preferências, essas coisas são pessoais e a gente não entra se nessa mete esfera. nisso. O que nós fazemos é melhorar a pessoa. O que ela vai fazer com isso depois é uma decisão dela. Uma questão dela. Nós não damos conselhos, não nos metemos em nada disso. Mas voltando à questão toda do caos e tudo disso que você falou. O caos e a ordem. Exato. A dualidade, com certeza. Muito apropriado. O que acontece com isso? Vamos começar pelo fim da história. O fim é uma pessoa no estado de clear. Se a gente tivesse uma proporção de pessoas no estado de clear
vamos dizer, 10% das pessoas Dos humanos aqui na Terra. da cidade de São Paulo, São Paulo. 10% só que fossem clears, eu tenho certeza absoluta de uma coisa. O nível de criminalidade, de confusão, de caos diminuiria imensamente só por essas pessoas estarem aí. Uau. Porque elas não estão reverberando caos. Elas são um fator de equilíbrio e tranquilidade onde estão. Sabe? As pessoas podem, só pelo fato de estar aí, promover que as coisas à volta andem bem. Sabe? Não precisa fazer muita coisa, basta estar aí. Sabe? Então, um dos propósitos de Dianética é exatamente esse. Levar o máximo de pessoas possível ao estado de clear. Porque isto coloca como ordem no caos onde quer que a pessoa esteja. Aí me surgiu uma outra dúvida. É aquela história do porquinho, né? O porquinho vive no chiqueiro. Aí ele sai, o dono dele lá da fazenda vai dar um banho nele de mangueira. Ele tá limpinho. Tá. Só que a casa dele é o chiqueiro. Ele volta e se suja de novo. Isso. O que essa metáfora quer dizer? Vamos supor que você atenda um indivíduo que vive num lar desestruturado, com muita violência doméstica e tal. E ele quer se livrar ou entrar num estado de clear. Ok. Só que a condição dele é de viver naquele lar. Ele está buscando a mudança de si próprio. Claro. Mas ele não tem poder de mudar a sociedade da qual ele está inserida. Sim. Onde que a Dianética pode ajudá-lo nesse sentido? O sentido é assim. A pessoa, quando quer, não há ninguém nem nada que possa impedir. Se quer de verdade. Então, não importa de onde a pessoa veio, sabe? Ela vai conseguir chegar onde quiser. Se tiver realmente o desejo de fazê-lo. Então, um indivíduo desse, por mais difícil que tenha sido a vida dele, se ele decidiu que quer chegar ao estado de clear, nós dirigimos ele direitinho pelo caminho, o que tem que fazer, o que tem que estudar, que tipo de pontos de vista ele precisa perceber e as coisas que ele precisa ter como dados para lidar com a vida diferente daquilo que são os pontos referenciais de onde ele veio. Dessa forma, ele vai atuar com base no maior bem, para o maior número de áreas da vida, como todo clear atua, naturalmente. E pronto, a pessoa está reestruturada e reabilitada até aí. Não Jorge, vai mais causar problemas. Jorge, o que é a vida? A vida é... Ixi, aí você entrou num assunto que é uma coisa que eu não queria entrar, mas ok, já que você entrou nisso, vamos falar um pouco da vida. O que acontece aí? Muitos dizem que Deus criou tudo, né? Os que acreditam em Deus. Os que acreditam em Deus dizem que Deus criou tudo, que tal, não sei o quê. E eu também acho que boa parte disso deve ser assim. Só que tem um pequeno problema nessa história. Deus, se é que foi assim, deu a cada um de nós uma coisa chamada livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Isso. Se eu digo a você assim, você é um ser espiritual fantástico, divino, maravilhoso. Olha como você se sente bem, até sorri assim, dá até uma sensação boa. Não é isso? Estou dando vida a você. Entende? Essa é a diferença de eu olhar para você e dizer, você é um, sabe, qualquer coisa. Entende a diferença? Então, quando você olha e admira alguma coisa, você está dando vida àquilo. Quanto mais admiração você pôr nas coisas e nas pessoas e tudo mais, eu como auditor de Dianética, se eu não pôr admiração no ser espiritual que está ali na minha frente, eu não vou resolver absolutamente nada. Porque eu vou validar o caso. Se eu validar o caso ganha de mim. Exato. Então, o que eu faço? Eu valido a pessoa, dou toda a vida possível, toda a admiração possível para aquela pessoa, porque ela ganha força para reagir sobre aquelas dificuldades que estão ali. E isso é o que me ajuda a ajudar a pessoa. Então a vida, ela é criada pelo próprio ser espiritual quando outorga essa vida às coisas e pessoas. Você tem um animal, por exemplo. Isso é um exemplo muito típico. Eu estava falando com uma veterinária ontem. Ela me disse assim, quanto mais os animais tenham doenças estranhas, significa que os donos também têm problemas muito estranhos.
Porque o animal duplica a emoção das pessoas. O que essa pessoa está dando para o animal? Se o animal é bem tratado, cuidado, com todo carinho e tudo mais, ele vai dormir o dia inteiro, ficar quietinho, não vai ter problema nenhum. Mas se ele vive num lugar onde as pessoas são nervosas, brigam e todo tipo de coisa, o bicho vai apresentar problemas estranhos. Então esse é o tipo de vida que estão dando a ele, sabe? A continuidade de vida é dada por nós quando postulamos algo. Sabe? Por que você acha que hoje nós olhamos para o sistema, para a política, para todas essas coisas e vemos essa coisa ruim acontecendo por aí? Porque a maior parte das pessoas está postulando coisas ruins. A extensão vocabular das pessoas reduziu. As pessoas estão ficando menos inteligentes. É a primeira vez, já ouvi várias pessoas falando isso, que a geração atual é menos inteligente que a anterior. Tudo isso, as pessoas dão menos vida às coisas, ou seja, o contrário. E isso vai como que matando a civilização, porque todos estão como diminuindo a sua própria capacidade, a beingness. Beingness é o ser do indivíduo, a ascensão da palavra ser, quer dizer que é o papel que a pessoa assume na vida, os papéis, né? Então, a beingness da pessoa vai ficando menor. E nisso nós temos o caos instalado em todos os lugares, porque aí começa toda uma série de questionamentos e dados e conceitos estranhos que começam a ser discutidos como se fossem coisas válidas. Todas essas coisas fazem parte da mente reativa, porque se esta desgraça não existisse, nada disso estaria acontecendo. Nós estaremos em pleno acordo, todos nós. Todos seriam capazes de tomar responsabilidade por cada coisa que precisa ser feita e fariam bem, e nada disso estaria acontecendo. Viveríamos no chamado dito paraíso. Claro! Claro! Você acredita que seria possível uma sociedade... Vamos aqui para uma ficção científica, como o Dr. Hubbard. Uhum. Vamos supor que a sociedade inteira fosse tratada com dianética. Sim. Isso aqui seria um paraíso. Com certeza. Todos os humanos não é no sentido daquele paraíso retratado nas novelas onde as pessoas vivem numa plenitude absoluta. Isso, a plenitude absoluta, não é assim. sempre felizes. Nós temos um universo físico. E o universo físico ele tem barreiras de matéria, energia, espaço, tempo. E aqui as coisas precisam ser feitas. Para você manter um estúdio como esse, precisa de manutenção, precisa de cuidar das coisas, porque lâmpadas queimam, porque coisas quebram, porque precisa limpar, precisa arrumar, precisa, sabe, poeira vai acumulando, tem que ter gente para fazer essas coisas. Tudo isso faz parte do universo físico. Então, no mundo ideal seria como? Cada pessoa assumiria um papel em cada área da vida. Por exemplo, eu sou terapeuta, então eu faria o melhor trabalho que eu posso, ajudando as pessoas dentro do que eu me presto a fazer, ok? Muito bem. Na segunda dinâmica, que é relacionamento, sexo, família e tudo mais, eu teria a minha própria família, na qual eu tomaria total responsabilidade sobre a educação, sobre proventos, sobre alimentos, sobre moradia e todas as coisas que são necessárias. Na terceira dinâmica, que é a área de trabalho, relações com grupos, eu seria um cara que teria atitudes e atividades com vários grupos nos quais eu pertenceria e eu faria exatamente o que eu me propus a fazer em cada um dos grupos. Entende como é? Isto não tem grandes segredos. Boa parte disso é o padrão de treino. Se a pessoa é treinada, ela pode até fazer isso até um certo ponto. Mas se nós temos uma sociedade onde a maior parte dos seres são clears, obviamente isso é muito mais fácil. Porque a capacidade de tomar responsabilidade de um indivíduo que não tem mente reativa é muitíssimo maior do que os que têm mente reativa. Mas aí que tá, Jorge. O ser humano, enquanto a gente conhece, ele tem a capacidade de reagir àquilo que é desconfortável, àquilo que está ruim, àquilo que está dolorido. Sem dúvida. E isso é um mecanismo inato do ser humano. Do ser espiritual. Do ser espiritual, é. Ele mesmo. Você usa essa nomenclatura interessante. E aí, esse ser aí espiritual, ele nasce, aprende, e o final dele é a morte. Uhum. Né?
Qual é o sentido dele fazer tudo isso? Oh my God, você não devia ter me perguntado isso. Bom, já que é para ter polêmica, vamos fazer... Como é que eu explico isso para não ficar pior do que parece? Vamos fazer o seguinte, então. Ó. Vamos imaginar o seguinte. Em algum ponto na nossa linha temporal, nós entramos numa espécie de acordo. Peraí, na nossa linha temporal que você diz é do útero até agora. Não, antes. Ih, É. aí já ficou... Porque se eu considero que algo vai acontecer depois, eu tenho que considerar que algo aconteceu antes. Ixi, aí começou. Não é Isso dualidade? daí... Então, É aí... dualidade, ó. Cuidado, hein, Jorge? Cuidado. Cuidado com a dualidade. Então você quer dizer que possa existir algo antes disso que estamos aqui. Claro. Estamos aqui humanos. Nós somos um ser espiritual. Ser espiritual, é exato. Ser espiritual. Ser espiritual. Nós temos um acordo com um negócio chamado matéria, energia, espaço e tempo. Um dia nós concordamos, foi a pior coisa que fizemos. Concordamos? Concordamos. Que para produzir um efeito, como pegar um copo desse, eu preciso de um corpo. E aí ficamos presos nisso aqui. Isso aqui é uma prisão, Jorge? E essa porcaria tem um prazo de validade. Uma hora isso aqui não vai prestar mais. E aí o que é que eu vou ter que fazer? Sair disso aqui e pegar outro. Outro disso? Outro disso. Não existe uma evolução? Não nesse sentido. Vai chegar um ponto em que você não vai mais precisar disso? Vai. Mas depois disso aqui, depois de clear, depois de outros níveis que vêm depois disso. Sim, é possível. Mas vamos imaginar que houvesse uma forma de você se lembrar totalmente do que aconteceu nessa experiência. Seria maravilhoso, Jorge. Exatamente. Por que você não se lembra das passadas? Vamos colocar aqui, vidas passadas, né? Por que não se lembra? Porque eu vim aqui com uma genética enquanto criança, o nosso cérebro se desenvolve de baixo para cima, de trás para frente. Mas esse é o corpo. Então, o ser corpo, espiritual se eu não sou tem- uma não tá matéria nisso. ainda, eu sou isso, né? Então, até esse momento, eu sendo isso, eu não tenho registro de memória de outra coisa a não ser isso. Você Esse tem, ambiente que a do qual eu memória vim, não né? é do corpo. A memória não está somente no Ela corpo. vem junto com o ser espiritual. Jorge, Se não então, fosse assim, nós não conseguiríamos levar uma pessoa a estado de clear, porque para limpar a mente reativa do indivíduo, você tem que limpar todas as vidas passadas da pessoa. mas Jorge, isso pode demorar muitas vidas. Não, isso pode demorar alguns meses, alguma coisa assim. Não é muito. É tão mágico É. assim, meses, É. considerando vidas. Se eu estipular, por exemplo, a vida hoje, né, humana, talvez se eu pegar, vamos tirar Okinawa de lado, porque as pessoas vivem até 136 anos lá. Mas aqui o ser brasileiro, a média é de 75 a 85 anos. Tá. Em 85 anos de uma vida, se eu pegar 4 vidas, eu vou ser, sei lá, 500 anos. Em 20... Quantos meses? Alguns. Alguns Depende. meses é possível resolver essas vidas todas. Não é só isso. São trilhões de anos. Trilhões de anos. Caramba, São tá muitos. ficando mais complicado, Jorge. Claro. Isso é para você entender que você é um ser espiritual fantástico, divino, maravilhoso e que você vem vivendo experiências ao longo desse tempo. E o que você é hoje é uma soma de todas as subpersonalidades que você adquiriu ao longo de todos os tempos. E você está aqui hoje, no meio dessa confusão toda, sabe? Desse caos. Desse caos, sem saber o que fazer, porque a grande maioria é assim. Não sabe o que fazer, porque não sabe como lidar com esses fatores todos que estão aí, que são como que disseminados nas redes sociais, nas televisões, essas coisas todas, né? E a gente precisa tomar cuidado com o que fala, né? Mas gera muita confusão, porque não existem dados de como lidar com isso. Antigamente, os processos eram muito lentos e as mudanças que ocorriam dava tempo da pessoa assimilar isso e mudar o seu ponto de vista
Hoje em dia não dá mais. Então muita gente tá pirando no sentido de entrar em depressão, ansiedade generalizada e todo tipo de doença psicossomática porque não consegue lidar mais com tanta informação e tantas mudanças ao mesmo tempo. Tantos estímulos, né? Estímulos, exatamente. Então, o que isso está nos levando? Está nos levando a um ponto em que nós vamos ter que tomar uma decisão de como resolver isso. Porque essas coisas, ou a gente se extingue como humanidade, que não está muito longe disso acontecer, porque a loucura está cada vez maior, ou a gente toma uma decisão uma hora, alguém tem uma brilhante ideia, ou alguém começa a estudar dianética, pelo amor de Deus, estude. Começa a chegar ao estado de clear e começa a pôr ordem nessa bagunça. Porque o ser sozinho, as pessoas que estão por aí sozinhas não podem mais. Elas não têm mais força suficiente para fazer valer os seus próprios pontos de vista, até porque aquilo que elas tinham até agora como pontos de vista válidos, a gente chama de dados estáveis, não está valendo mais. Porque são tantos estímulos, tantas coisas, tantas controvérsias, tantas contradições que surgem a cada dia e coisas, conceitos e todo tipo de coisa, que todo mundo está ficando confuso com isso, sabe? Como educar os filhos nessa nova ordem, né? Essa situação toda que se apresenta. Então a pessoa precisa de dados que funcionem. E isto aqui é o começo de tudo. Você pode comprar esse livro e ler e você vai saber como somente funciona e vai saber porque esse caos se instalou exatamente pelo advento da internet e as mídias sociais e o WhatsApp e essas coisas todas por causa do volume de informações com que as pessoas têm que lidar. Isso estimula coisas com uma velocidade cada vez maior e as pessoas vão como que se perdendo dentro disso. Ou seja, estamos vivendo o caos a partir do avanço tecnológico. Sem dúvida. O avanço tecnológico está produzindo caos em um certo nível aí, com a relação humana. Né? Sem dúvida. E as pessoas estão piorando com isso, né? Porque não conseguem acompanhar tudo isso, sabe? É muita loucura ao mesmo tempo, sabe? E a forma com que muitas coisas são disseminadas vão diretamente contra tudo aquilo que a pessoa aprendeu como certo. Aqui, ó. Jorge, a dualidade entre hoje temos mais facilidade de obter informações sobre qualquer coisa e no passado a gente não tinha. Exato. A lógica é, se temos mais informação, logo somos seres melhores. Deveriam ser melhores ou estar melhores. Só que essa relação não é totalmente proporcional. Porque isso, uma boa parte disso é assim. Porque uma pessoa precisa desenvolver habilidades. Que habilidade uma pessoa precisa desenvolver hoje? Se ela pode pegar o celular, pedir comida, pedir coisa do mercado, pagar todas as contas, fazer o que precisar, tudo dentro do celular, não precisa nem sair de casa. Ela só precisa produzir o dinheiro. Exato. Mas isso tem tantas formas tão fáceis de fazer que não precisa mais sair por aí rachando lenha, sabe? Exato. Quebrando pedra e coisas desse tipo, como antigamente era, porque eu sou da roça. Eu nasci e cresci no meio do mato, no interior do Paraná, onde a gente trabalhava na roça, lavrando terra com cavalo, capinando com enxada, colhendo as coisas com as mãos. Desde 7 anos de idade a gente ia para a roça junto com os adultos. Então, sofremos muito com isso e tudo mais, só que a gente nem sabia que aquilo era tão ruim assim. Só que o que isso fez? Criou uma casca, uma coisa que é uma resiliência, uma capacidade de enfrentar a vida. Que você como se não sucumbe diante de qualquer dificuldade. Agora você pega um cara desses que, com todas as facilidades que tem, e coloca a pessoa diante de uma dificuldade onde ela precisa decidir algo, a pessoa não consegue. Ela trava. Trava, exato. Então esse é o mal de todas essas facilidades. Por isso nós precisamos encontrar uma forma de resolver isso. Porque todas essas coisas vão diminuindo a capacidade da pessoa de fazer. E as coisas no universo físico só ocorrem quando alguém faz algo. A ação é o verbo do universo físico. Claro, com certeza. E a ação vem de desejo da pessoa de construir algo, vem de interesse de expandir coisas, de construir coisas novas e tudo mais, né?
Só que isso está ficando cada vez menor e a nossa civilização está entrando numa coisa muito ruim. Então nós temos aí esse conceito do estado de clear, que a cada dia mais e mais pessoas vão se tornando clears. Em algum tempo nós esperamos aí, e temos isso como uma forma de ação, né? Que nós teremos clears suficientes para acalmar isso tudo e começar a pôr ordem nessa bagunça, sabe? Porque o ser sozinho, o indivíduo sozinho, já não tem mais como fazer sozinho as coisas. Porque não tem mais dados estáveis suficientes. O que ele sabia, o que ele tinha como certo e errado, já não se aplica. Aí me abre uma outra possibilidade de questionamento, Jorge, sobre essa questão da ideia utópica de liberdade. Como ser sozinho pode ser autossuficiente? Será que existe autossuficiência? Não. A sobrevivência é um esforço de grupo. Esforço de grupo. Sim. Você não tem como sobreviver sozinho. Você depende de outros, e eu também. Exato. Para você ter uma ideia, a sobrevivência ela ocorre ao longo de 8 impulsos. 8 impulsos? 8 motivos. 8 motivos. É. Para que você está vivo agora? Por que você não morre agora? Bom, você pode responder assim, eu sou um cara bonito, jovem, tenho boa saúde, gosto da vida. Faz sentido? Faz. Por que você não morre agora? Outro motivo. Eu tenho uma namorada e eu gosto muito dela, ou tenho uma família e eu curto muito estar com eles. Ok? Outro motivo. Terceiro motivo. Por que você não morre agora? Porque eu tenho um trabalho, eu dissemino informação útil para as pessoas, entrevisto gente interessante, etc, etc. E muito obrigado pela parte que me toca. Essa é a terceira dinâmica. E também participo do jogo de futebol às quartas-feiras e tenho o grupo de amigos do fim de semana e gosto de pescar e etc, etc. Ok, terceira dinâmica. Quarta dinâmica, humanidade. Gosto de ajudar pessoas. Quinta dinâmica é a dinâmica do mundo das outras formas de vida, como plantas, animais, etc, etc. Eu tenho um cachorro... Os outros reinos. Um cachorro, um gato, um papagaio e eu adoro os bichos porque me fazem companhia e tal. Ok. Sexta dinâmica é sua ambição de criar abundância, de ganhar dinheiro, de ter coisas físicas, materiais. Sétima dinâmica, a estética, você como ser espiritual produzindo coisas cada vez mais belas. E oitava dinâmica, sua fé no Criador, no Ser Supremo, a ideia de que existe algo, né, como um gradiente cada vez mais acima de nós e tudo mais. Então são os 8 motivos pelos quais nós estamos aqui. Por isso a sobrevivência é um esforço de grupo. Você não tem como sobreviver sozinho, você depende de outros. E assim por diante. Qualquer um que tente isso vai dar errado, vai fracassar, né? Então isso é uma maneira pela qual as coisas são organizadas e que a gente pode, por exemplo, olhar para uma pessoa e saber em que área ele não está sobrevivendo. Qual das áreas que não está indo bem? Esta área precisa ser corrigida porque ela vai puxar as outras para baixo. E essas avaliações a gente faz em consultório para ver o que a gente faz para ajudar a pessoa a sair dos enroscos, porque tem sempre coisas ligadas a algo que em algum momento da vida travou e a pessoa não corrigiu aquilo porque nem sabia o que era e a coisa foi puxando outras coisas e quando vê a pessoa está presa num balaio de gato que não sabe o que é, não sabe o que está acontecendo, só sabe que tudo virou um caos. Aí senta lá e começa as sessões e a gente vai pondo as coisas em perspectiva e a pessoa vai se dando conta e vai acertando tudo e a vida começa a andar de novo. É uma Que sensacional. Mágica. É um trabalho muito interessante, Jorge, muito interessante. Quantas sessões seria possível? Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor um caso que é bem comum na nossa sociedade. O cara está trabalhando lá na empresa, né? Ele é um CLT, né? E ele quer sair daquilo para uma coisa que ele vá ganhar mais a partir dele mesmo e tal, né? Vamos supor, ele vá investir em Dianética. Okay. Quantas sessões é possível esse cara sair desse ponto de desconforto? Para ele tá tudo bem, ele tá conseguindo pagar as contas e tal, só que se ele quiser projetar a vida dele como uma vida mais confortável para ele e para a família dele, ele precisa produzir mais dinheiro. Para produzir mais dinheiro, trabalhando para os outros, ele não vai conseguir. Vai ficar num certo padrão ali que não vai
conseguir executar isso que ele quer. Como a Dianética... Aliás, a Dianética ajuda, já falou bem aqui, mas assim, em quantas sessões seria possível esse homem ordinário sair dessa ordem para uma outra esfera aí Isso da depende produção? muito. Do quê? Porque os seres espirituais têm capacidades e habilidades diferentes uns dos outros. Tem gente que mal consegue administrar um salário mínimo e tem gente como Elon Musk que ganha bilhões por dia. Dentre esses dois extremos, nós temos um monte de gradientes e as pessoas são muito diferentes umas das outras. O que eu posso fazer num caso desse? Se a pessoa surgisse lá com um propósito assim. O que eu faria com a pessoa primeiro é estabelecer muito claramente o que ele quer. Bom, suponha que ele queira montar um restaurante, ok. Tem dados suficientes sobre isso? Sabe como fazer? Sabe o que exatamente, que tipo de culinária vai desenvolver? Tem a formação necessária para saber como fazer isso? Se tem todos os dados, está muito bem. Agora vamos fazer um planejamento. Isso é outra coisa física que é feita e isso eu posso ajudar porque eu sei como faz. Fazer um planejamento para que a pessoa dê os primeiros passos. A segunda coisa é a parte emocional, que é esgotar todas as vezes que ele fracassou, foi invalidado e de pessoas com quem conviveu que fracassaram também para diminuir as chances de que ele também fracasse. Sabe? Isso é um dado importante, Jorge. Sem dúvida. Inclusive, não só para a parte profissional, mas a parte de relacionamento. Sem dúvida. A parte de relacionamentos. Eu já vi relatos de pessoas que dizem o seguinte: olha, eu não sei o que acontece comigo, mas só muda o nome do fulano, a situação é sempre a mesma. Exato. Né? Em um dado momento acontece a mesma situação e eu me vejo no mesmo lugar. A Dianética pode ajudar essa pessoa a entender de forma clara o que está acontecendo com ela? Sim. Supondo que um indivíduo desse surgisse lá no meu consultório e falasse exatamente isso que você acabou de falar. Olha, Jorge, eu não sei o que acontece e tal. Isso. Se repetem as situações com todas as nomes áreas diferentes. da vida vão bem, mas nessa Essa área aqui é sempre assim. Ganho dinheiro, sou bem sucedido e tal, mas essa área tem o dedo podre. Claro. Primeira pergunta. Quem conviveu com você que fracassou nessa área? Aí a pessoa te responde: meus pais são pais maravilhosos, viu? Sim. Eu amo minha mãe, amo meu pai, eles são lindinhos. Só que eu... Ok. Quem conviveu com você que fracassou nessa área? Porque Ninguém. Vai ter. Vai ter. Vai ter. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Você tem certeza disso, Pode Jorge? ser, por exemplo, um amigo que sofreu muito quando o relacionamento terminou e o cara se compadeceu e teve muita dó desse cara. E pode estar repetindo o padrão. Mas normalmente não é assim. Normalmente a pessoa mesma fracassou em relacionamentos anteriores, mas teve alguém muito importante para ele ou para ela que fracassou e que isso teve um impacto sobre a vida da pessoa. Aí ela trava naquilo ali e leva para os outros relacionamentos. Fica como que repetindo o padrão. Sabe? Perfeito. E isso se aplica a pontos de vista também, sabe? Pessoas que acham assim, por exemplo, uma pessoa não precisa ser milionário, pode ganhar o suficiente para viver, sabe? Eu já peguei gente que ia até um certo ponto e caía, ia até um certo ponto e ficava fazendo essa como altos e baixos na vida por causa de uma ideia dessa. Era um familiar importante. É como se fosse ele. Uma crença, a pessoa acredita... Exato. Por quê? Porque eu vi a pessoa falar isso muitas vezes. E uma hora aquilo como que entrou, sabe? A pessoa assimilou aquilo como uma ideia sua. E passou a operar com a ideia de que a pessoa não precisa ser milionário. Basta que tenha o suficiente para viver. Mas que suficiente é para cada um, sabe? É relativo. Exato. Então o que acontece? A base vai ser sempre quem falou isso. Então, se essa pessoa ganhava, tipo, 2 salários mínimos, o indivíduo vai um pouco acima disso, depois 10, depois... E assim vai ficar como que fazendo muitos altos e baixos por causa de uma ideia assim. Isso depende de muitos fatores, mas a ideia é essa. Porque ela se constrói na base de que nós somos um produto do meio onde vivemos. Perfeito. Somos um produto do meio. Exatamente. Então, a gente pega referências de pessoas. E só repetimos padrões. Só repetimos padrões, na maior parte das vezes. Então, o que acontece?
esses padrões servem para coisas boas, com certeza. O exemplo, as virtudes, os valores, essas coisas, claro, são muito importantes. Mas, quando nós pegamos estes valores, princípios, etc., nós pegamos as coisas ruins, porque a mente reativa faz com que você assimile as coisas ruins também. E é aí que você pode fracassar porque o pai fracassou. É aí que você pode, por exemplo, ter o dedo podre porque não sei quem lá, sabe, falou uma coisa assim. E por aí vai, sabe? A quantidade de coisas é quase infinita. Agora, tem mais uma coisa interessante nessa história toda. Que é uma validação. Uma validação para você como ser espiritual e para cada ser espiritual que nos assiste. Uma validação. Validação. É dar vida às pessoas, sabe? É uma maneira de fazer isso. E essa maneira de fazer isso é assim. Por que será que tantas barreiras, tantas dificuldades e tantas, como é que eu posso dizer, armadilhas foram colocadas para seres aparentemente inofensivos e insignificantes como nós? Por que isso aconteceu? A verdade é que não somos tão insignificantes. Nós somos muito poderosos. Muito, muito mais do que alguma vez alguém sequer sonhou. Uau. O problema é que nós fomos tão esmagados, tão invalidados, tão suprimidos e tão convencidos de que não somos nada, que muita gente anda por aí dizendo nós não somos nada. Né? E as pessoas não conseguem acreditar hoje que são capazes de vencer na vida, que são capazes de fazer qualquer coisa, sabe? Porque isso é como o pensamento corrente na maior parte dos lugares. Nós somos seres fantásticos, divinos e maravilhosos, com capacidades que, assim, nem o melhor dos sonhos que uma pessoa possa ter são capazes de exprimir o que nós somos como seres espirituais. Estamos vivendo uma experiência muito ruim e nós precisamos sair disso. A minha sugestão para você, compre Dianética. Depois disso, se você achar que precisa de ajuda, vai no meu consultório que eu te ajudo a resolver essa confusão toda que tiver lá. Mas vamos supor que você não possa, não queira e tudo mais. Comece a entender como você funciona, porque aqui tem dados estáveis. Você vai entender como sua mente reativa funciona, como ela opera sobre você, como que ela influencia seu jeito de pensar, de ser e como atua sobre a forma, sobre a ação e o pensamento. E uma vez que você saiba e duplique estas informações, você muda a sua vida por si mesmo. Então você é capaz de fazer qualquer coisa que queira. Qualquer coisa, absolutamente. Basta que se dedique e não desista. Vai em frente, vai em frente, vai em frente, uma hora você alcança, seja o que for. E isto se aplica a qualquer coisa. Absolutamente. Então isso é uma validação para você que está nos assistindo, porque, sinceramente, eu desejo que você sobreviva da melhor forma possível pelo maior tempo possível, que você conquiste toda a abundância que você precisa, necessita e que você queira e que ajude todos os demais a fazerem o mesmo. Se você precisar da minha ajuda, eu estou aqui. Mas vamos polemizar, Jorge. Está muito leve a nossa conversa. Vamos supor que chega um cara que tenha conceitos éticos morais um pouco diferente do tradicional. Okay. Nossa sociedade ocidental, ela é fundada sobre os valores judaico-cristão, claro, greco-romano. Né? O oriental não pensa assim. O sheik lá tem 35 mulheres. Né? Sim. Então, vamos supor que o cara chega e fala assim: olha, Jorge, eu sou um ladrão de banco. Eu quero roubar os bancos de tal sorte que eu tenho essa capacidade e nunca ser pego. Eu preciso entrar no estado de clear de que eu tenho essa habilidade e eu consiga executar isso. Ok. Como que a Dianética vai tratar esse cliente? Primeira coisa que um cara que tem esse tipo de conceito ou de intenção jamais chegaria no meu consultório, porque eu não quero gente assim. Não me interessa. Perfeito. Não.
Mas vamos supor que um indivíduo desse surgisse lá, de alguma forma. A primeira coisa que precisa ser entendida é assim. Existe uma coisa chamada ética. O que é ética? É aquilo que você faz com as coisas às quais você aderiu, o papel que você assinou, os acordos e as regras que estão aí, que fazem parte da sua vida e da vida de todos. Muito bem. Tem as regras de trânsito, se você fura o sinal, você está fora de ética. Mas se você furar o sinal de madrugada com alguém estranho se aproximando, não é mais, é circunstancial isso. Agora, isso não se aplica a roubar bancos, porque uma pessoa não pode roubar uma coisa que não lhe pertence. Então, quando você fala é capaz de tudo, esse tudo não envolve... Coisa errada. Exato. Claro. Tudo de bom. É, lógico. Entendi. Sim, o ser espiritual é bom, fantástico, é divino, é maravilhoso, é bom na essência. O que corrompe a pessoa é a mente reativa, com todas as coisas que envolvem isso. Então, o que é que acontece? E isto, aliás, faz parte do tratamento que eu faço com todas as pessoas, que é examinar a ética da pessoa. A ética. Ah, claro. O indivíduo aparece lá, por exemplo, ele é casado, tem 2 filhos e está traindo a esposa. Você acha que essa terapia vai para onde? Mas Com e se ele atenção. for árabe, Jorge? Ok, peraí. Ele é árabe. Essa é a ética deles lá. Isto nem entra em questão, porque ele pode ter 20 mulheres se quiser, porque lá a ética deles é essa. Exato. O acordo deles é esse. Acontece que eu estou falando de um cara que mora no Brasil. Esse cara não tem o direito de ter 20 mulheres, porque a ética daqui diz que ele só pode ter uma. A lei, a regra, a É ordem. É só tem uma. Perfeito. Pronto. Então, o que eu preciso fazer com que esse indivíduo se decida? Você vai ficar com a esposa ou com a outra? Resolva e tome essa decisão, porque sem isso eu não posso te ajudar. Aí entra uma coisa muito interessante, que foi bom você tocar nisso. Por isso eu estou gostando de você, você é um cara inteligente. Parabéns por isso. Esse conceito de ética é uma coisa extremamente simples, porque também faz parte das descobertas de L. Ron Hubbard. Quando L. Ron Hubbard descobriu que o propósito básico da vida é sobreviver da melhor forma possível pelo maior tempo possível, o que acontece? Para uma pessoa sobreviver da melhor forma possível pelo maior tempo possível, ela necessita de abundância. Claro. Quanto mais conhecimento, informação, quanto mais ela souber, quanto mais dinheiro ela tiver, quanto mais acesso à informação, quanto mais coisas, ela sobrevive melhor porque tem mais possibilidades. Sem dúvida. Claro, isso é aplicável, é verdadeiro. Então, para conquistar a abundância, os seres fazem acordos entre si. Tal como esse que nós temos aqui. Eu assinei um papel quando cheguei aqui que eu não poderia falar certas coisas e que estava cedendo o direito de imagem para que vocês as usem. Sim. Fizemos um acordo. É ou não é? Perfeito. Exato. Isto se aplica a todas as áreas da vida. Então, o indivíduo está casado, tem 2 filhos e ele está traindo a esposa, saindo com outra mulher. O que acontece num caso desse? Quando eu e você fazemos um acordo e o acordo é cumprido, tudo sai bem, porque é como deveria ser. Perfeito. O cara se casou e prometeu ser fiel lá no altar, na igreja, enquanto até que a morte o separe. Ah, essa frase aí, Jorge. Ok, vamos dizer que até quando dure o casamento, então. Isso. Tudo bem. Mas ele prometeu ser fiel até aí, por que não está sendo? Ele descumpriu o acordo. Perfeito. Quando ele descumpre o acordo, o que acontece é que ele perde poder de controlar a sua própria vida, influenciar a sua própria vida e a vida dos demais. Sabe quando dizem que Deus castiga o pecado? É a própria pessoa que, depois de ter cometido transgressões, ela mesma se afasta, se diminui, como uma forma de não continuar prejudicando. Perfeito. Exato. Então, um cara desse que aparece lá, casado, tem 2 filhos, etc., e está traindo a esposa, o que acontece? Eu não consigo ajudá-lo, simplesmente isso. Porque ou ele resolve essa situação, ou eu não tenho como ajudar.
porque ele está dentro dessa transgressão e a atenção dele está presa nisso e ele não vai a lugar nenhum nas sessões. Então tem que resolver isso primeiro. Ou seja, a questão ética, moral, É. é uma questão que não tem diretamente ligação com o processo terapêutico. Mas tem, diretamente, porque se a pessoa tiver com ética fora, ela não vai a lugar nenhum. Na vida e nas sessões também. Pois é, mas aí para ela, esse pilar ético-moral foi construído dessa forma. Por exemplo, o cara acha que roubar é normal. Sim, mas aí tem um parâmetro. Ainda que ele saiba que a sociedade tem um código de leis que Exato. determina certos limites. Tem um parâmetro pra Exato. isso. E na cabeça dele o padrão é, eu posso pegar. Não pode não, porque os outros não concordam e a maioria não concorda, então não pode. Fim da história. E você não pode fazer aos outros o que você não quer que façam a si. Perfeito. Esse é o melhor dos exemplos. Esse é um exemplo de equilíbrio. Claro! Se eu quero que você me trate bem, eu tenho que te tratar bem antes. Exato. Se eu quero que você me respeite, eu tenho que te respeitar antes. Perfeito. Se eu quero que as pessoas gostem de mim, eu tenho que gostar dos outros antes. Se eu quero, sei lá o que, eu tenho que fazer antes, porque o fluxo é de dentro para fora, nunca vai ser o contrário. A pessoa, se quer algo, ela tem que fazer primeiro para receber depois. Essa é a ética. Ou seja, o que você faz com as coisas, os acordos aos quais você aderiu, determina o seu alcance na vida. O quanto, até onde você vai e o quanto você vai alcançar. Porque é simples desse jeito, sabe? Cada pessoa tem isso de um jeito diferente. Isso se aplica de formas diferentes, porque isso é regulado por quantidade de ajuda que a pessoa dá à sociedade, por uma série de coisas. Mas é inerente a todas as pessoas. Se você não quer que te façam algo ruim, não faça coisas ruins para ninguém. Vai acontecer uma coisa aqui ou ali, mas são sempre coisas que você pode resolver. Não vai entrar numa situação onde você vai ficar, tipo, perder tudo do nada se sua ética tá ok. Não, isso não vai acontecer. Pode esquecer. Não acontece. Sabe? A ética determina o alcance de uma pessoa. Se algo ruim aconteceu, olha porque você fez algo antes. Pode ter certeza disso. Não tenha dúvida nenhuma, porque fez. Toda reação existiu uma ação. Existiu uma ação e foi da própria pessoa por decisão dela. Uau. Sem dúvida. Então isso vai pondo ordem nesse caos, porque são dados que você pode olhar e dizer, ok, eu posso tomar responsabilidade por essas coisas, eu posso tratar bem as pessoas, eu posso ser educado com os outros, eu posso, sei lá, fazer meu trabalho direito, sabe? Me esforçar para desenvolver coisas, etc, etc. Faz parte da ética do indivíduo isso. Eu posso ser fiel à minha esposa. Ok, eu não quero mais estar casado. Eu vou dizer para ela, olha, sinto muito, mas eu não quero mais ficar com você. Então, vamos lá, assinamos os papéis. Ok, isso aqui é seu, isso aqui é meu. Resolvido o problema. Agora sim, agora eu posso encontrar outra pessoa. Antes, não. Porque é por causa disso que a nossa sociedade, em grande parte, está essa bagunça toda. Porque todo mundo pensa que pode fazer tudo. E não é assim. Não é. A liberdade, Jorge, é um ideal utópico ou a gente tem a ideia distorcida do que é liberdade? Porque a pessoa fala assim, ó, eu sou livre para tomar as minhas decisões. Aí, ela toma uma decisão equivocada. E essa ideia de liberdade, aonde que fica? Porque até então ela tinha a ideia de que ela era livre, só que agora ela é refém da própria ação que ela fez. Claro, e vai ser sempre. Porque o que ela semeia, ela vai colher de um jeito ou de outro, queira ou não. Não tem como. Então a liberdade é limitada por aí. O que você está fazendo é o que você vai ter de volta. Não tem como escapar disto. É uma lei. Mesmo que seja em outras vidas, mas você vai ter isso de volta de algum jeito. Poxa vida, Jorge, se eu pensar assim nessa ótica, deixa eu ver. Hitler, por exemplo, como que vai ficar? Esse é um ser que deve ter, assim, tido algum revés muito grande, porque o que ele fez foi muito ruim. Muito ruim. Como tantos outros por aí que fazem coisas ruins e tal. Eu não tenho, assim, a pretensão de julgar uma pessoa a ponto de dizer, olha, quando um cara faz um negócio como o Hitler fez, tal coisa acontece com ela. Não. Sim.
Mas assim, quando uma pessoa faz muita coisa ruim, não pode esperar que coisas boas aconteçam, porque isso não vai acontecer. Não vai. Você olha para a vida de uma pessoa e parece que tudo que ela faz, tudo enrosca, as coisas não andam, tudo é muito estranho, tudo dá problema, sabe? Coisas que deveriam fluir bem não fluem, etc, etc. A ética está fora. Está fazendo coisas que não deveria, sabe? E aí o que acontece? A pessoa vive assim, sabe, com um inferno particular, cheio de dificuldades e coisinhas que ficam o tempo todo enroscando e dando problema. Coisas que quebram, que não deveriam quebrar, coisas que somem, que não deveriam sumir, etc, etc. Esses são indicadores. Você vê uma pessoa confusa, no mundo confuso assim, você pode olhar que ela está estimulada ao extremo, com a mente reativa num turbilhão, e a ética está fora. Tem feito coisas que não deveria, por isso as coisas não andam, sabe? Porque o que acontece quando uma pessoa faz coisas aos outros que não quer que façam assim? Perde poder. Nessa que ela perde poder, ela fica um pouco menos capaz, a mente reativa ganha força. E aí começa o drama. Começa a pensar, começa a sentir coisas, a ter pensamentos negativos e... Enfim, coisas começam a acontecer. A mente analítica, ela sempre analisa com os padrões, ou seja, com o crivo da ética, da razão, do equilíbrio. Como que essa mente analítica funciona? A mente analítica não faz nada, é só um banco de dados. Quem são analisa dados. é o ser espiritual. Para mim ainda é novo esse conceito. Sim. O ser espiritual, quem... sou eu. Exato, é você mesmo. Você olha para uma coisa, olha para esse copo, por exemplo, e fala, ok, está adequado para esse lugar. Tudo bem, é uma decisão. Perfeito. Certo? Simples assim. É você que tomou essa decisão, não foi sua mente, não foi seu corpo, não foi nada. Foi baseado numa observação de que isto é adequado, está muito bem. A mesma coisa que você olha, por exemplo, vamos supor que você esteja procurando um relacionamento com alguém, você conhece alguém muito interessante. E você começa a conversar com essa pessoa e vê que você tem muitos pontos de afinidade com essa pessoa. Perfeito. Isso vai ficando interessante. A sensação de bem-estar, de afinidade vai aumentando até um ponto em que vocês se beijam e iniciam um relacionamento extremamente agradável. Isso faz parte da felicidade, porque a felicidade é apenas alcançar algo. Não existe essa utopia de uma felicidade eterna, um negócio assim. A felicidade são apenas momentos em que você alcança alguma coisa. Você se apaixona, você fica feliz. Você alcança, compra um carro novo, você fica feliz. Você, sei lá, qualquer coisa que seja um estado alcance. transitório a felicidade. É um alcançar algo. Perfeito. Sabe? Simples desse jeito. Então tudo isso passa pela compreensão de como a mente de uma pessoa funciona. E quanto mais dados a pessoa tiver como ela própria funciona, melhor ela vai lidar com a vida, porque conhecimento é igual a controle, que é igual a resultados. Perfeito. Simples desse jeito. E é com isso que nós lidamos com dados estáveis, que são aplicáveis na medida em que você esgota cargas emocionais negativas da mente de uma pessoa, ela se torna mais inteligente, mais feliz e mais capaz como uma consequência direta. Isso pode ser provado com testes de QI, de coeficiente de inteligência, porque realmente a inteligência aumenta, a capacidade de resolver problemas aumenta, e a pessoa começa a mover coisas e a vida começa a ficar interessante de novo, né? Sensacional. Isso é a mágica. Olha, dianética para todos, viu? Com certeza. Gente, esse foi o Dualista de hoje, falando sobre mente, corpo, ser espiritual. Obrigado, Jorge, pela sua presença aqui, nos ter esclarecido o que é a dianética e o quanto esse trabalho terapêutico pode ajudar as pessoas a saírem de um ponto de desconforto para um ponto de mais equilíbrio, né? Com certeza. Esse livro eu estou te dando de presente porque eu trouxe para você. Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado. Para você ter aí, poder ler quando você quiser. E eu legal. agradeço imensamente a oportunidade, porque esse é um conhecimento extremamente útil, porque funciona. Simplesmente por isso. Então, está em boas mãos, faça uso dele e que seja muito feliz. Poxa, muito obrigado, Jorge. Muito obrigado. De nada.
E é isso, minha gente. Então, o Dualista de hoje falou com Jorge Carlos, o maior terapeuta de Dianética, e tudo está neste livro aqui. Exato. Então, as redes sociais dele tá aqui, o site e tal, para maiores informações. É só você clicar aqui embaixo e você terá todos os dados. Entra no site, marca a sua sessão, vá fazer um trabalho lá com o Jorge que com certeza você vai sair desse ponto que você tá para um ponto muito melhor. Com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado, Jorge. Show de bola. Até mais. Até mais, gente.